Olá, eu sou Joilda, aluna do curso Trilhas da Caatinga. Bem no comecinho desse episódio, o Dr. Wells aparece escrevendo no seu diário, que é bastante evoluído, né? Digitação por voz, muito legal. Bom, eu tenho um diário de bordo desse projeto. E semanalmente eu escrevo tudo que eu faço em relação ao projeto. Eu escrevo quando eu assisto o episódio da série, sobre toda a biologia que vi, escrevo sobre as discussões que tenho com minha orientadora e meu colega, sobre minhas dificuldades, a orientação que recebi, e enfim, coloco o máximo de detalhes. E isso me ajuda bastante na execução desse projeto. Isso, Joy. Acho que foi uma das primeiras orientações que fiz a vocês e que faço para os meus alunos de iniciação científica é providenciar um caderno e fazer um diário de bordo. Escrever tudo o que faz, o que pensa, de sua ideia de pesquisa. Eu sou Karine e oriento projetos de iniciação científica do Centro Juvenil de Ciência e Cultura. Isso mesmo, meu superpoder não é o da velocidade como o do Flash, eu bem que eu queria, mas sim o de formar futuros pesquisadores para nosso país. Pode ser até romantismo da minha parte, mas é assim que eu me sinto, uma semeadora de cientistas. Mas vamos voltar ao diário de bordo. Dr. Harrison Wells, um cientista, tem diário de bordo. Todos os cientistas têm. Podem observar nas séries, todos anotam no caderno, computador, e o do Dr. Wells é top, é maravilhoso. Para entrar precisa de leitura digital na mão, parede falsa, e ele registra por voz. Ele conversa com ele mesmo ali, né? Todos os dias. Eu me lembro que quando eu cheguei no laboratório de biotecnologia do Centro de Citricultura Silva Moreira, lá em São Paulo, para fazer a minha pesquisa de mestrado, a primeira coisa que a doutora Maria Ângela me deu foi uma caneta e um livro ATA. E falou para eu registrar tudo, absolutamente tudo, protocolos, os aparelhos que eu utilizar, os reagentes, a quantidade. Então era meu diário de bordo. E ele é um aliado para uma pesquisa bem elaborada. O diário de bordo é uma ferramenta que consiste no registro pelos pesquisadores das etapas e tarefas realizadas ao longo do desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Nele, os pesquisadores anotam as ideias, observações, experimentos, se houver, comentários, fotos e esquemas. O diário também serve para registrar de forma precisa todo o andamento do projeto, auxiliando na organização das informações, resultado e na análise dos problemas vivenciados durante o trabalho. Ele deve conter informações como data, questionamentos, ideias, reflexões, respostas encontradas. O diário de bordo é conhecido também como caderno de campo e já remota a alguns séculos. A origem relaciona-se com a navegação marítima. Antigamente, para além da bússola, os navios continham um diário de bordo, um caderno que permite à tripulação anotar tudo aquilo que acontece ao longo de uma viagem, isto é, todas as informações que sejam relevantes. Nas feiras de ciências, o diário de bordo é um item essencial para a apresentação dos resultados da pesquisa. Afinal, uma pesquisa é como uma viagem em busca do conhecimento. Os estudantes pesquisadores devem registrar as etapas e realizam no desenvolvimento do trabalho. Evita plágio também. Desde o momento em que foi feita a tempestade de ideia, a escolha da pergunta e o ajuste para que seja uma pergunta, para que atenda os critérios de uma pergunta científica. Quer realizar uma pesquisa para a Feira de Ciências de sua escola? Providencie logo imediatamente o seu diário de bordo. Outra cena impressionante desse episódio é o corpo de uma vítima carbonizado. E Barry Allen, como cientista forense, tira fotos e faz uma análise. Claro, em séries eles têm um software que descobre quem é rapidamente, mas na vida real, as vítimas carbonizadas são identificadas através da análise do DNA e da arcada dentária. E como já falamos do DNA em podcasts anteriores, vamos falar um pouco sobre a arcada dentária. Não existe duas arcadas iguais, e é usando a soma das características de cada pessoa que permitem aos peritos identificar as pessoas com base nos dentes.
A identificação funciona basicamente pela comparação entre as chapas de raio-x feitas pelo dentista do suposto falecido e as chapas dos dentes do cadáver tirada exatamente do mesmo ângulo. Quando não tem raio-x do suspeito, pode-se ter a estimativa de idade. Os dentes, além de ser a estrutura mais resistente do corpo, são capazes de resistir à carbonização em temperaturas de mais de 800 graus. Apresentam outra vantagem: é nele que fica preservado mais tempo o material genético de uma ossada. Nesse episódio, a gente fica meio apreensível quando o Flash perde os poderes e a doutora Caitlin fala que isso é impossível, pois a exploração do acelerador modificou a nível de DNA, ou seja, sua modificação foi genética. E como dito antes, nos primeiros episódios deste podcast, uma mutação, quando ocorre a nível de DNA, pode ser transmitida a seus descendentes, ou seja, os filhos do Flash podem ter supervelocidades. O Dr. Wells também insiste em o Flash levar a sério os estudos com relação ao poder de regeneração das suas células, como uma fórmula para a juventude. Na vida real, estudos com célula-tronco apontam a cura de doenças degenerativas, câncer, Parkinson e Alzheimer. Estamos no caminho que Dr. Wells tanto almeja na série, ou que diz ser o seu objetivo. Sim, os cientistas que estudam células-tronco na vida real têm diário de bordo. Voltando à fórmula da juventude, vou dar a receita. É um segredo, não conta para ninguém. Dormir bem, fazer atividade física, alimentação adequada e inteligência emocional. Essa é a principal receita para a juventude. Vocês viram que o Dr. Wells tem uma espécie de computador conectado ao seu diário que prevê o futuro? Claro que isso é totalmente ficção. Na vida real, existem as probabilidades, o poder da observação. Sim, podemos prever algo, baseado em observações, estatísticas, dados e probabilidades. Fazemos estimativas a todo momento sobre política, economia e muitas vezes acertamos. Quer mais um exemplo? Nós prevemos que depois da vacina, os números de infectados por Covid-19 iriam cair, não é mesmo? Nosso poder de observação é muito importante, podendo ser utilizado em pequenas questões, como ao observar a casca de uma fruta podre, você perceberá que não pode comê-la, senão te fará mal. Ou em casos grandes, como em uma negociação com reféns. Observar o diálogo do bandido pode ajudar a encontrar algum gatilho emocional, uma brecha para negociar. Tem uma parte nesse episódio em que Farouk fala que o corpo humano emite 342 watts de eletricidade. E me veio essa pergunta: o corpo humano tem mesmo essa eletricidade? Esta eletricidade, que no caso é denominada de bioeletricidade, é visualizada com muita facilidade através de um eletrocardiograma ou do eletroencefalograma. Através de uma placa metálica colocada na mão de uma pessoa, que é possível visualizar as leituras de bioeletricidade, que variam de 5.000 a 20.000 volts eletrostáticos. Então, sim, o corpo humano emite eletricidade. Nossos neurônios atuam através de impulsos elétricos. Mas 32 watts que Farouk falou representa de uma criança, ainda mais para o Flash, que tem um metabolismo acelerado. O metabolismo humano normal produz calor a uma taxa metabólica basal de cerca de 80 watts. Durante uma corrida de bicicleta, um ciclista bem treinado pode produzir de forma sustentável cerca de 400 watts de potência mecânica durante mais de uma hora. Durante um instante de alto esforço, ele pode produzir mais do que o dobro, de 1.000 a 1.100 watts. Bicicletas modernas de corrida possuem eficiência mecânica superior a 95%. Um adulto normal, em boa forma, entretanto, comumente exerce entre 50 a 150 watts durante uma hora de exercício vigoroso. Concluindo, somos energia. Até mais, pessoal. Te aguardo no episódio 8, hein? Que vai ser cheio de emoções.